Cauê Sim, senhor. e Renata. Sim, senhor. Muito bem, pode falar pertinho. Bispo, eu cresci em um lar totalmente dividido. Tanto pais como irmãos. Na minha família tinha muita briga, muita desunião, e muito disso acontecia justamente pelo que o senhor falou, vícios, né? Meu pai, ele era alcoólatra, então diversas vezes ele chegava em casa, ele antes, né, ia para o bar, bebia. Quando ele ia para casa, ele chegava totalmente transtornado. Já chegava em casa querendo quebrar as coisas, chegava agredindo com palavras e também buscando agredir de forma física. E muitas das vezes eu me via no meio de tudo aquilo para que ele não chegasse a concluir, principalmente a parte da agressão física contra minha mãe e contra meus irmãos. E quando eu me colocava entre eles, eu escutava muita coisa e eu era agredido também, tanto por palavras como fisicamente. Ele falava que eu ia ser sozinho na minha vida, falava que ia ser infeliz, falava que não queria eu como filho dele, que tinha desgosto de mim, me praguejava meu futuro, falava que eu não ia ter nada na vida. E eu cresci por muitos anos ouvindo isso, ouvindo por diversas vezes isso dele. E minha mãe, como ela não sabia lidar com tudo aquilo, tinha momentos que ela acabava piorando a situação. Então, era de um lado que eu tentava defender e o outro que eu recebia dos dois lados, às vezes as ofensas, né? Quando eu fui crescendo, eu criei defesas por conta disso. Então, eu não queria que ninguém me ofendesse, que ninguém falasse nada para mim, e eu não queria depender de ninguém. Então, eu me tornei uma pessoa explosiva. Quando uma pessoa ela ia falar comigo, seja o que fosse chamar minha atenção, fosse me dar um conselho, eu não aceitava. Isso foi o que eu coloquei dentro de mim. E eu não aceitava. Poderia ser quem fosse, eu não aceitava que eu estava mal. Para mim, eu resolvendo o meu caso, com a força do meu braço, eu não acreditava que Deus poderia me ajudar ou qualquer outra pessoa, sim, apenas eu. Era isso que eu pensava. Então, para você se defender, você agredia primeiro. Sim, senhor. Essa era a defesa que eu criei para mim. E quando eu fui chegando na minha juventude, eu comecei a pensar em me relacionar, mas nada sério. Eu queria conhecer pessoas, só que eu já deixava claro para as pessoas: quer ter algo comigo? Eu não vou querer nada sério, vai ser algo de momento, eu vou ter esse momento com você e depois cada um vai seguir a sua vida. Era isso que eu fazia. Por que você não queria nada sério? Porque eu cresci vendo a minha família, eu não queria ter responsabilidade com alguém e me ver um dia triste ou infeliz com uma pessoa que estaria do meu lado e sabendo que aquela pessoa ia ter que levar para o resto da vida. Era isso que eu trazia dentro de mim. Eu via meu pai, minha mãe e eu não queria aquilo para a minha vida. E você era feliz tendo coisas casuais, relacionamentos relâmpagos com pessoas? No momento sim, mas depois vinha a realidade. Vinha a tristeza profunda. E quando eu estava com o pessoal em casa, eu me sentia só. Mas quando eles não estavam, eu me sentia pior ainda. Então chegou num ponto que eu estava sozinho em casa e no meio desse turbilhão, eu comecei a pensar em tirar minha vida. Eu comecei a encarar uma faca e meu coração começou a acelerar. E vinham as vozes na minha cabeça para dar um fim logo naquilo. E outra voz que falava: não faz isso. Mas estava difícil de dar ouvidos para as duas vozes, porque estava uma confusão na minha cabeça. Chegou no momento que eu me desesperei e eu saí de casa. Então, aquilo que eu evitava fazer, eu busquei fazer, que foi pedir ajuda. Vim para as palestras, comecei a aprender e comecei a colocar em prática logo assim quando eu cheguei. Uma das coisas que eu fazia, eu até esqueci de citar, foi que eu comecei a me envolver com pessoas que me levavam para festas, bebidas. Algo que eu odiava era bebida por conta do meu pai. Mas eu bebia porque eu queria estar próximo deles, porque eu sabia que se eu estou ali próximo deles, eu vou estar distante do ambiente da minha casa. Então, quando eu vim para as palestras e eu entendi, no momento que eu cheguei em casa, eu liguei para cada um deles e fui desfazendo toda a amizade que eu tinha. Falei que não ia mais estar mais próximo deles e tudo que ia falando eu ia fazendo. E assim eu fui mudando. Assim, primeiro eu mudei com relação àquilo que eu tinha antes. Eu observava que não queria ter família, eu não queria ter relacionamento, mas eu já via a importância de ter um relacionamento com alguém. E quando eu vi essa importância, eu comecei a buscar para mim. Mas eu percebi também, com as palestras, que eu tinha que mudar antes de ter alguém na minha vida. Porque se eu não mudasse, eu ia viver a mesma coisa que meus pais viviam. Foi quando eu entendi que eu estava carregando um fardo muito pesado.
E tudo que aquilo que eu vinha trazendo estava me atrasando. E aí foi quando eu entendi que o fardo de Deus era leve. E eu comecei a me desprender das mágoas, comecei a me desprender dos rancores, do orgulho principalmente, que o orgulho me travava, não me deixava eu buscar ajuda. E aí foi quando eu perdoei minha mãe, perdoei meu pai, principalmente meu pai. Eu consegui falar com ele, perdoei. Comecei a lutar por eles também, para que eles pudessem... Você guardava mágoa do seu pai por todo esse tempo, da sua mãe senhor. também? Sim, senhor. Principalmente por tudo que eu vivi. Né? Por tudo que eu vivi, o diabo sempre colocava na nossa mente, na minha mente no caso, né? Tudo que eu ouvia. E aí eu fui alimentando aquilo. E aí eu comecei a observar, porque eu recebi um conselho e falei, a pessoa que me aconselhou falou, você vai procurar alguém, mas primeiro você precisa se preparar, porque você vai namorar para casar. Você não vai namorar para passar muitos anos. Você tem que estar preparado. Tudo que você fizer na sua vida tem que estar preparado. Como falar na palavra de Deus, a gente tem que planejar aquilo que a gente vai fazer para que saia certo. E eu comecei. Só que, por mais que eu já tivesse curado todo o meu passado, deixado tudo para trás e estivesse vivendo uma nova vida, eu criei um bloqueio com a parte sentimental, porque eu falei, não, eu tenho que arrumar tudo. E eu percebi que eu estava tirando da mão de Deus de novo e estava pegando para mim. Novamente estava tomando daquela forma um pouco orgulhosa como eu era antes, que ninguém resolvia, só eu. Eu fiz um propósito com Deus e eu deixei tudo na mão de Deus. Falei, meu Deus, eu entrego tudo na mão do Senhor. A partir de hoje, toda a minha vida, eu entrego nas mãos do Senhor, eu tiro das minhas mãos e deixo com o Senhor. Aí, após isso, tudo na minha vida que eu me preocupava, começou a andar, começou a fluir. E eu fiz isso numa quarta-feira e logo na mesma semana, no domingo, eu conheci a Renata. Bispo, eu já vim com a história um pouco diferente. Eu vim de outro relacionamento, mas o meu problema, ele começou na infância. Porque a minha mãe, ela olhou para mim, quando eu comecei ali a entender as coisas, ela tinha uns 7 anos, ela falou assim para mim, olha, você veio de uma gravidez indesejada, e depois dessa gravidez, eu e o seu pai, a gente é só amigos. O nosso casamento acabou porque ele colocou a culpa em mim de ter engravidado e eu não concordei. Então ali, bispo, eu via dentro da minha casa muita briga. O meu pai, ele agredia verbalmente a minha mãe e a minha mãe agredia o meu pai também verbalmente. Quando perdia o controle, a briga, eu já presenciei o meu irmão separar a briga para o meu pai não chegar a agredir, porque a falta de respeito era muita gritaria, não tinha um dia que não tinha uma briga. Então eu cresci com aquilo, eu fui vendo aquilo. E a minha mãe ia tendo conversas comigo e ela ia me ensinando. Ela me ensinava que homem nenhum presta, que eu sempre falava que eu tinha sonho de ser mãe, então ela falava assim, tudo bem, você pode até precisar de um homem para ter filho, mas o filho é seu. O filho é da mãe. Homem nenhum presta, eles sempre abandonam, eles sempre vão te deixar, eles não são de confiança. Então, juntava o que eu aprendia da minha mãe ali na infância com o que eu via dentro de casa e eu não sabia o que era um relacionamento. Então, para mim, não existia. Ainda que eu crescesse ali desde criança e alguns casamentos, alguns casais para mim pareciam felizes, mas para mim era uma farsa. Para mim aquilo era uma mentira, porque a minha realidade, o que eu cresci vendo desde criança, que é o que a gente aprende. O que a criança vê, o que ela aprende, era outra coisa diferente. E na sua vida adulta, como que isso te impactou? E aí eu fui crescendo, como eu falei, eu sempre quis ser mãe, então o meu desejo era ter uma família para ser diferente. Então com 13 anos eu comecei a me relacionar, tive um relacionamento anterior, e nesse relacionamento eu coloquei em prática, eu me tornei a minha mãe, eu tornei o espelho da minha mãe. Então eu lembrava do que ela falava, né? Homem nenhum presta, então antes dele gritar comigo, eu gritava. Eu era autoritária, mandona, tudo que eu imaginava que ele pudesse fazer comigo, eu fazia antes. Então eu comecei a descontar nele, eu comecei a me tornar aquilo que eu não queria dentro de casa. Eu mesmo causava aquilo. Isso me levou também a beber. Eu bebi também, eu fumei também. Tudo porque eu fui lembrando daquela raiz. Então, eu sempre escutava assim no meu ouvido aquela voz, não, ele não presta. Ainda que a gente tivesse um dia feliz, eu lembrava, não,
isso aqui não é real. Então eu fui me destruindo com isso. Fiz 8 anos de palestra e eu não queria casar. Até que Deus falou comigo e Ele falou que a bênção dele para ser completa na minha vida, porque eu tinha outros diversos problemas e Deus já tinha feito tudo. Mas o amor verdadeiro só poderia vir dele. E era isso que ele queria, porque era testemunho, né? E assim como as outras pessoas não acreditavam, e principalmente a nossa família não acreditava no amor verdadeiro que vem de Deus, somente vendo um exemplo eles iam acreditar. E Deus me chamou para esse desafio. Foi quando eu decidi confiar nele e eu falei para ele assim: olha, quando eu escolhi, eu errei. E eu quero que o Senhor escolha para mim. Foi quando Deus falou nitidamente comigo assim: você tem que se tornar a pessoa que você quer para você casar. Porque é muito fácil você chegar para mim e pedir um homem assim, assim, assim de Deus, se você não for essa pessoa primeiro. E ali Deus foi me ensinando como que eu tinha que ser. Então eu fui obedecendo as palestras e foi quando eu conheci o Cauê. A gente está casado. 2 meses. Vai fazer 3 meses. 3 meses? Então eu estou em lua de mel. Isso, mas a gente já tem uns 2 anos, né? Entre as conversas, o namoro, aí o casamento tem 3 meses. Graças a Deus. Então, vocês estão aí começando uma nova história, não é? E rompendo com esse ciclo negativo das famílias de origem de vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado.